Muitas vezes as pessoas têm uma ideia romântica da profissão de pastor de ovelhas no antigo Oriente Médio. Aqui logo atrás de mim eu tenho um rebanho de ovelhas. O trabalho era muito sacrificante. Davi, segundo a Bíblia, era um pastor de ovelhas. E quando eu olho esses animais aqui e vejo os atuais pastores aqui do Oriente Médio, eu imagino como seria o jovem Davi, aquele rapaz ruivo, correndo atrás dos seus animais, aqui por esses lugares, sem saber que ele seria o rei de acordo com o coração de Deus. Por muitos e muitos anos, os críticos da Bíblia insistiam em dizer que Davi, um dos seus principais personagens, não existiu. Ele seria uma lenda produzida pelos escritores da Bíblia, alguém semelhante a Robin Hood ou Peter Pan. Será isso verdade? Certa vez, num congresso realizado na Universidade de Tübingen, na Alemanha, uma das mais fortes opositoras à historicidade da Bíblia, um acadêmico usou a suposta não existência de Davi para negar a própria existência de Jesus. Afinal, concluiu ele, se o avô é uma lenda, por que o neto, isto é, o descendente, seria real? Mas o fato é que em 1993, o professor Avram Viran e seu time de arqueólogos descobriram uma inscrição de pedra na antiga cidade de Dan que se refere à casa de Davi. A inscrição da casa de Davi é a primeira referência ao antigo rei Davi fora da Bíblia. Especificamente, esta pedra é um pilar de vitória de um rei de Damasco, datado de cerca de 250 anos após o reinado de Davi, e ele menciona um rei da casa de Davi. Nos meses a seguir, novos pedaços da inscrição foram encontrados no mesmo local, permitindo que os arqueólogos reconstruíssem por completo a seguinte declaração: Eu matei Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Eu matei Acasias, filho de Jeorão, rei da casa de Davi. Surpreendentemente, estes são os líderes judeus ligados à linhagem de Davi, exatamente conforme registrado na Bíblia. Esse tipo de pedra é chamado tecnicamente de estela. Estela é o termo empregado para designar uma espécie de coluna, placa de pedra muito usado na antiguidade para celebrar eventos como grandes vitórias militares. A estela de Tel Dan, de fato, tem inscrições comemorando uma vitória, só que de um dos inimigos de Israel, a vitória dos reis de Damasco. Davi era o filho mais moço de um homem chamado Jessé, que morava em Belém. Ele cuidava das ovelhas de seu pai e tocava harpa. Quando Deus rejeitou Saul como rei, ele enviou o profeta Samuel para ungir Davi como rei, e Davi ficou cheio do Espírito Santo. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. 1 Samuel capítulo 16, versos 12 e 13. Mais tarde, Davi foi trabalhar para o rei Saul como escudeiro e tocando harpa. Quando os filisteus atacaram Israel, Davi derrotou o gigante Golias e se tornou um guerreiro famoso e muito popular. Essa é outra história famosa da Bíblia e pelos dados que temos do texto sagrado, ela ocorreu exatamente aqui onde eu estou nesse momento. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. 1 Samuel 17, verso 1. Então aqui é o Vale do Elá. Você pode notar que é um lugar bem plano. Lá à frente, aquela montanha que você vê, seria Socó. Então nos tempos da Bíblia, nos tempos de Saul, o exército dos filisteus ficava daquele lado onde estão aquelas montanhas. Exatamente aqui à minha direita. À minha esquerda, do lado de cá, nessas outras montanhas, ficavam os israelitas. Então o exército israelita de um lado, exército filisteu do outro, e aqui no meio, nesse vale, seria o local onde houve a batalha entre Davi e Golias.
Golias era um guerreiro dos filisteus conhecido por seu tamanho muito grande. Ele tinha quase 3 metros de altura. Sua armadura, muito pesada, cobria quase todos os pontos fracos e ele estava armado com uma lança, um dardo e uma espada. Seu equipamento era feito de bronze, um metal muito bom para criar armas e que pouca gente sabia usar naquela época. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. 1 Samuel 17, 5-7. Quando os filisteus se ajuntaram para batalhar contra os israelitas, os dois exércitos se acamparam aqui, como eu falei com você, cada um numa colina. E o lugar dessa batalha, que é onde estamos, ainda é conhecido até hoje pelo mesmo nome que está na Bíblia, o Vale de Elá. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram no Vale de Elá e lá ordenaram a batalha contra os filisteus. 1 Samuel 17, verso 2. Aqui fica muito fácil imaginar o cenário bíblico. Os filisteus de um lado, os israelitas do outro, cada um numa colina. Então os filisteus enviam o campeão deles, Golias, que vem em alguma parte aqui desse vale, e começa a gritar para os exércitos de Saul do outro lado: "Ei, mandem alguém para lutar comigo!" Como a imagem da Bíblia fica clara quando estamos no local onde aquilo aconteceu. Mesmo não cumprindo o acordo de se renderem ao vencedor, o exército do campeão que perdesse, é claro, ficaria desmoralizado e também perderia a batalha. Mas, antes de continuar a nossa história, é importante responder uma pergunta. Quem foram, afinal, os filisteus? Os filisteus eram um povo vizinho e inimigo de Israel que lutavam muito com os hebreus. A história diz que os filisteus desapareceram depois de serem conquistados pelo Império da Babilônia. Os filisteus se instalaram na terra de Canaã, junto ao mar Mediterrâneo, depois que tentaram invadir o Egito sem sucesso. Eles então construíram 5 cidades principais: Asdod, Gaza, Askelon, Gat e Ekron. Cada cidade independente e que tinha um rei próprio, mas na época da guerra, as 5 se uniam. Durante muito tempo, os filisteus foram o povo mais poderoso de Canaã. Isto porque eles eram os únicos que sabiam criar armas de ferro. Aliás, armas muito melhores para a batalha do que as armas de bronze. Além disso, a manipulação do ferro permitia aos filisteus fabricar outros utensílios, como machado, foice, ferramentas de arado. E os hebreus, é claro, ficavam até economicamente dependentes deles. Como adversários que eram, eles boicotavam Israel no uso da tecnologia do ferro, tanto as ferramentas de metal, que eram muito caras, quanto as armas que tinham a sua venda proibida a Israel. O uso do ferro foi tão significativo historicamente que marcou o nome de um período conhecido como a Idade do Ferro, por volta de 3.500 anos atrás. Aliás, até as profecias de Daniel fazem menção do poderio do ferro. Veja. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Daniel 2, verso 40. Mesmo os instrumentos de bronze eram caros em relação à sua manutenção, como deixa bem claro Samuel. Isto na época do reinado de Saul. Ora, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado e a sua enxada e o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar os fios das relhas, das enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar machados e agulhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu então a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. 1 Samuel 13, 19-22. Os indícios do domínio das forjas de ferro e outros achados arqueológicos contradizem a noção que a tradição construiu acerca dos filisteus, o que é compreensível pela inimizade entre eles, os hebreus, a de que eles eram um povo sem cultura e praticamente selvagem. As referências a ferro do norte na Bíblia mostram esse ferro como um objeto estrangeiro ou estranho para os hebreus.
pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? Jeremias 15, verso 12. Mas note que mesmo não sendo um povo sem cultura, mas altamente sofisticado, isto não impediu os filisteus de se tornarem matadores impiedosos. Só para você ter uma noção do poder bélico dos filisteus, veja algumas armas que eles produziam. Lanças, feitas de madeira com ponta de ferro, pesavam até 7 quilos e eram empregadas de duas maneiras. Sobre o carro de guerra, serviam para derrubar os cavalos das carruagens inimigas. Contra os soldados a pé, podiam ser arremessadas ou usadas a curta distância. Espada. Era feita de ferro, com cerca de 70 centímetros de comprimento e afiada dos dois lados da lâmina. Arco e flecha. Em manobras de ataque, os arqueiros davam cobertura à linha de frente. Lançadas em grande quantidade, eram capazes de dizimar uma infantaria inteira. Armadura. Embora dominassem técnicas de fundição, os filisteus, ou boa parte de seus soldados, usavam armaduras de couro. A cabeça era protegida por um capacete leve, ornamentado e feito de bronze. Escudo. Os filisteus preferiam aquele em forma de círculo, que proporcionava mais agilidade se comparado ao modelo pesadão e retangular adotado por outros povos. Era de madeira e reforçado com ferro. Quando os hebreus conquistaram Canaã, não conseguiram expulsar os filisteus. Os filisteus tiveram muitos anos em conflito com os hebreus. No tempo dos juízes, quando Israel ainda não tinha rei, os filisteus muitas vezes conseguiram derrotar os israelitas. Quando Sansão se tornou adulto, os israelitas estavam debaixo do domínio dos filisteus. Sansão se casou com uma mulher dos filisteus, mas entrou em conflito com eles e matou muitos ao longo de sua vida. Anos mais tarde, quando o profeta Samuel ainda era jovem, os filisteus derrotaram os israelitas e levaram a Arca da Aliança consigo. Eles colocaram a arca no templo do seu deus Dagom, mas a estátua de Dagom caiu e se partiu diante da arca. 1 Samuel 5, versos 1 a 4. Os filisteus foram atacados por uma praga de tumores e então decidiram devolver a Arca da Aliança a Israel junto com uma oferta. Finalmente, quando Saul se tornou o rei de Israel, ele também teve de guerrear muito contra os filisteus. Os filisteus combatiam contra Israel e os israelitas puseram-se em fuga diante deles. Muitos tombaram feridos de morte na montanha de Gilboa. 1 Crônicas 10, verso 1. O que chamou a atenção dos arqueólogos é que quando eles descobriram os assentamentos do lado de cá e escavaram especialmente perto da cozinha, não acharam nenhum osso de porco sequer. Porém, quando escavaram do outro lado, no assentamento filisteu, muitos ossos de porcos foram encontrados junto à cozinha. Isto mostra uma diferença de alimentação de dieta entre a cozinha dos filisteus e dos hebreus. Os de lá comiam porco, os de cá não. Então nós estamos aqui justamente na divisa dos dois poderes. Aqui à minha direita ficavam as 5 cidades principais dos filisteus e aqui o acampamento dos hebreus. De acordo com o texto bíblico, nenhum homem de Israel arriscava vir aqui batalhar contra Golias. Ele era muito grande, muito forte. Quem queria arriscar? Nem mesmo Saul, que era o mais forte dentre eles, arriscou sua própria vida. Golias ficou aqui durante 40 dias desafiando o exército dos hebreus. Davi era um pastor de ovelhas. Seus 3 irmãos mais velhos estavam no exército de Saul e seu pai, já idoso, queria saber notícias deles. Ele então enviou seu caçula para ver se os outros irmãos estão bem. Você se lembra? Os outros irmãos de Davi estavam lá em cima, junto com o exército de Saul. Quando Davi chegou lá para ver se seus irmãos estavam bem e escutou o gigante Golias daqui de baixo com arrogância, gritando e desafiando o exército de Israel, ele ficou indignado e decidiu lutar contra o gigante. O rei Saul ouviu que Davi queria enfrentar Golias e o chamou à sua presença. Ele viu que Davi era jovem e sem experiência como guerreiro e não acreditou que ele poderia sobreviver. Mas Davi explicou que ele já havia lutado com leões e ursos enquanto protegia suas ovelhas. E ele acreditava que Deus também poderia dar-lhe o poder para vencer Golias. Vendo a confiança de Davi,
Saul lhe deu a sua própria armadura para se proteger com ela. Mas Davi mal conseguia andar com tudo aquilo. Davi decidiu levar apenas o seu cajado e 5 pedras lisas além da sua tiradeira. Sem proteção alguma, ele foi enfrentar o gigante. Ainda é possível ver o ribeiro, aquele riozinho, do qual Davi tirou as suas 5 pedrinhas para batalhar contra o gigante Golias. Mas você pergunta, onde esse ribeiro está aqui? Onde está o rio? Está logo atrás de mim. É que ele é um rio seco, ele é sazonal. A maior parte do ano ele não tem água. Mas se você observar, essas árvores secas que estão aqui, elas fazem um caminho serpenteando todo o vale. O caminho dessas árvores é justamente o leito seco daquele riacho do qual Davi tirou as suas pedrinhas. É esse aqui, o leito seco do riacho do qual Davi tirou aquelas pedrinhas para atacar o gigante Golias. Acho que dá para você ver bem aqui o local que é formado por um rio que passa aqui. E aliás, não é difícil encontrar pedras lisas aqui. Davi não deve ter nenhuma dificuldade para baixar aqui no meio de tantas pedras e escolher aquelas mais lisas, uma melhor aerodinâmica para ele enfrentar o seu inimigo, o gigante Golias. E a Bíblia fala que ele pegou 5 pedrinhas. Por que 5? Será que Davi era ruim de pontaria e se errasse na primeira, acertaria na segunda ou na terceira? Penso que não. A Bíblia fala que o gigante Golias tinha 4 irmãos, você sabia disso? Quando lemos 2 Samuel 21, de 15 a 22 e 1 Crônicas 20, de 1 a 8, aprendemos que Golias tinha 4 irmãos, com ele 5. Por isso, Davi pegou 5 pedras para o combate. Portanto, eram 5 gigantes, Golias e os seus irmãos. Davi queria acabar com todos eles, em nome do Senhor, porque ele tinha um objetivo. Ele era um pequeno homem, mas tinha uma grande fé, e isto fazia dele um verdadeiro herói. Quando Golias viu o jovem Davi de cajado na mão, zombou dele. Golias prometeu matar Davi e dá-lo de comer aos animais. Cheio de coragem, Davi respondeu que seria o contrário. Ele confiava em Deus e não precisava da força humana para vencer o gigante Golias. Imagine a cena. Golias avançou, Davi correu para enfrentá-lo, ele pegou uma pedra, colocou na sua atiradeira e girou contra o gigante. De uma só vez, a pedra acertou a testa de Golias, que caiu no chão sem dar mais sinal de vida. Davi correu, tirou a espada de Golias e o decapitou. Quando os filisteus viram que Golias estava morto, eles fugiram e os israelitas derrotaram a todos eles. A partir daí, Davi se tornou um guerreiro famoso, sempre mantendo a fé no seu Deus. Saul, é claro, ficou com inveja de Davi porque tudo o que ele fazia tinha sucesso. Então o rei começou a tentar matá-lo. Mas Jonatas, filho de Saul, tornou-se amigo de Davi e o ajudou a fugir. Depois disso, Davi acabou sendo ungido e se tornou o mais famoso rei de Israel. O Vale do Elá, então, ganhou uma nova importância como um ponto de apoio ao argumento de que Israel não era apenas um bando de tribos soltas naquela época, mas sim um reino unificado e regido por Davi, exatamente como está na Bíblia Sagrada. Em Hirbert Keiafa, a sudoeste de Jerusalém, na região do Vale de Elá, o professor Joseph Garfinkel descobriu uma cidade fortificada da Idade do Ferro II, datada entre os anos 1050 a 950 a.C. A descoberta das fortificações demonstraram que o relato bíblico estava certo. A região pertencia a Israel durante a monarquia unida, que começou na Segunda Era do Ferro. Vamos, portanto, conhecer essa cidade. As pesquisas arqueológicas em torno do Vale do Elá têm revelado coisas que realmente confirmam a veracidade dos relatos bíblicos, especialmente em relação aos reinos de Davi e Saul. Cidades bíblicas como Azeca, Sucó e Searim estão localizadas sobre colinas em torno desse vale, isto na região exata onde Saul e Davi começaram a reinar. E as descobertas arqueológicas em Searim ou Shearim, que estão localizadas em um local bem conhecido como a Fortaleza do Elá, têm revelado o reino unificado de Davi e mostrado que esse reino se expandiu até aqui, Hirbert Keiafa, também conhecida como a Fortaleza de Elá. Este aqui atrás é o sítio arqueológico da antiga fortaleza. Nós estamos pertinhos de Beit Shemesh e a mais ou menos 20 quilômetros de Jerusalém. A Fortaleza de Elá
tem coisa de 2,3 hectares rodeados por uma muralha de pedras, numa posição bem estratégica entre as cidades filisteias e Jerusalém. Aqui, portanto, era um lugar muito importante dentro do reino unificado de Davi. A equipe encontrou objetos de culto tipicamente usados por judeus, súditos do rei Davi, e não viu nenhum vestígio de restos ou ossos de porcos. A carne de porco, proibida pelas leis judaicas, não era consumida pela população local. Indícios como estes são provas de que Davi e seus descendentes tinham governado aquele local. A escavação inicial aqui, dirigida por Ganor e Garfinkel, decorreu de 12 a 26 de agosto de 2007. Isso em nome da Universidade Hebraica de Jerusalém e do Instituto de Arqueologia. No relatório preliminar, na Conferência Anual da Azor, que seria a Associação Internacional de Arqueologia do Oriente Médio, uma associação muito famosa, neste relatório foi apresentada uma teoria de que o sítio aqui seria a cidade de Azeca, mencionado na Bíblia. Hirbert Keiafa é o melhor exemplo de uma cidade fortificada dos dias do rei Davi. Esta aqui era uma das portas principais da cidade, ela está bem nos muros. Você pode perceber que ela era bem ampla e bem fortificada. Aqui havia duas duplas de câmaras, onde ficavam soldados, oficiais alfandegários e todos que entrassem na cidade deveriam passar por aqui. Olha que elemento sofisticado para aquele tempo. Já havia um canal d'água aqui para tirar todo o esgoto da cidade, toda a água suja que havia aqui. O acúmulo de água ocorria lá em cima e a água que eles já não usassem viria aqui até cair no vale. Realmente, uma cidade com alto padrão de tecnologia e segurança para os tempos de Davi. Normalmente, as cidades arqueológicas encontradas em todos esses sítios aqui têm apenas um portal, mas esta aqui tem um segundo. Ele foi descoberto em 2008 e fica do outro lado da cidade. A única cidade arqueológica encontrada com 2 portais. Agora veja que interessante. A palavra portal em hebraico é sha'ar e o plural ou dual seria sha'araim. Sha'araim lembra um nome que aparece em português, que nós falamos como Searim. Isso aparece na sua Bíblia aí. Searim, ou Sha'araim, seria a cidade arqueológica mencionada nos dias de Davi e que foi descoberta exatamente aqui em Hirbert Kefaia. A data do assentamento foi confirmada pelo uso do carbono 14. É que aqui nesse sítio foi encontrado de maneira muito especial material orgânico, inclusive caroço de azeitona, que pode ser datado pelo carbono 14. E tudo isto confirmou ser da mesma época do rei Davi. O assentamento segue em evidente planejamento urbanístico, o que sugere uma administração central. Outra evidência de um governo central são as centenas de vasos cerâmicos encontrados aqui com uma espécie de impressão digital. Em séculos posteriores, soube-se que estes vasos eram para identificar aqueles lugares onde recolhiam impostos governamentais. Um óstraco, isto é, caco de cerâmica com inscrições, foi achado em meio às ruínas e trouxe uma inscrição provavelmente proto-semítica do período em que o alfabeto estava em sua fase formativa. O texto, ainda em processo de tradução, inclui as palavras rei, juiz e escravos. Incluídas também estão 3 grandes salas que serviam de santuários, e a sua arquitetura parece corresponder muito à descrição bíblica de um local para cerimônias religiosas da época do rei Davi. A tradição bíblica apresenta o povo de Israel como tendo um culto religioso diferente de todos os outros do Antigo Oriente Médio. Israel, você se lembra, era monoteísta e por isso não havia ícones, por causa da proibição de Deus da representação de imagens humanas ou de animais. No entanto, não está claro quando essas práticas foram formuladas e se de fato durante o tempo da monarquia, isto é, do século X ao século VI a.C., ou se somente mais tarde, no período persa ou helenista. A ausência de imagens ou seres humanos aqui nesse santuário fornece evidência de que os habitantes dessa cidade praticavam um culto diferente dos cananeus ou dos vizinhos filisteus, um culto que não tinha imagens de escultura em sua liturgia. Os 3 santuários são parte de uma complexa construção maior. Neste aspecto, os habitantes do local eram diferentes dos cananeus ou filisteus, que praticavam a sua religião em templos, edifícios separados, dedicados apenas para rituais. A tradição bíblica descreve esse fenômeno no tempo de Davi.
Ele trouxe a Arca de Deus de uma casa particular em Kiriat Jearim e colocou-a em Jerusalém, em uma casa particular. O desenho meticuloso corresponde às descrições do palácio e do Templo de Salomão descritos na Bíblia. O santuário de argila é decorado por uma fachada bem elaborada, incluindo 2 leões, 2 pilares de guarda, uma porta principal, vigas no telhado, tecido dobrado e 3 pássaros que estão no telhado. 2 desses elementos são descritos no Templo de Salomão. Os 2 pilares, Yarim e Boaz, e os têxteis, os Parohet. Dessas 2 caixas, em particular a de pedra, poderia ser um protótipo do Templo de Salomão que ainda seria construído depois daquele tempo. São muitas perguntas ainda, muitas questões em aberto, mas o pouco que foi escavado já nos ajuda a recontar a história bíblica, deixando que as pedras também falem, deem o seu depoimento, que nos ajudam a contextualizar a passagem da Bíblia e também a confirmar a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Eu espero muito que você tenha gostado do programa Evidências de hoje, mas não esqueça, nós temos outro encontro semana que vem aqui na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até lá!